Isso aí. Aí aparece escrito aí para você, You Are Alive. Tá. Ah, sim, agora sim. Estamos no ar. Isso aí, Estamos no Marja. ar. Olha que legal. Massa. Legal. Vamos esperar aí a galera chegar. Vamos ver se esse pessoal animou no feriado. Mas o Pois legal é. dessas lives de YouTube, que eu acho, é que fica gravado, né? Então a Sim, gente aproveita, sim, aproveita o. sim. Deixa eu ver aqui nós. No, olha, gente, lá, que Já tá no gracinha. YouTube? Ah, deixa eu entrar aqui também. Não tá É melhor. dando eco aí para você, não, né? Não, O tá áudio. tranquilo. Não, de boa, tá tudo certo. Peraí, deixa eu É pegar bom. aqui. Eu vou até Incontornáveis. desligar esse YouTube aqui, porque quanto mais coisa aberta, pior, né? Sim. Ah lá, parabéns para vocês dois, José Maria Ah, pois é. Barexani. Você tá vendo aí Meu esse sogro. chat aí? Seu Vulgo meu sogrito, que sogro. gracinha! Ah, que Obrigado, Zé. arraso! Nós já estamos aqui entre E família. olha só. E você sabe, Márcia, que hoje é o Dia Internacional da Criatividade? Que Sério? sucesso! Pois é, olha que Eu incrível adorei, coincidência. eu achei especial essa coisa, Não é? hein? Pois Destino é, maravilhoso que nos deu este dia perfeito para a gente exatamente. conversar. Sim, E sim. é isso, eu falo que é engraçado que o pessoal tem um perfil Aham. de criativo, só que, criativo é aquela pessoa que chega assim, e você, eu até falei isso no post lá no Instagram, você estava lá totalmente discreto, e quando você, qualquer Sim. coisa que você fazia, assim, não tinha jeito, era criativo, e eu imagino agora, depois que você exercitou essa história aí da facilitação, deve ter sido, assim, muito sensacional. Então, hoje eu vou começar aqui a apresentar o Arnaldo, contar um pouquinho para vocês como que a gente se conheceu. Nós estudamos publicidade juntos e na época a gente fazia uns trabalhos juntos, né? A gente era Sim. do mesmo grupo, a nossa agência experimental a gente fez juntos também. Foi um trabalho que teve um tema muito engraçado, que foi marketing religioso. E na época isso não se falava, né? E é uma coisa que existe mesmo, né? Para o bem ou para o mal, como todo marketing. Sim. E, e foi uma coisa que foi inusitado, né? A gente ter escolhido esse tema. Mas foi bem Total. interessante. E Arnaldo sempre desenhou, né? Desde criança. E aí, gente, eu vou deixar Arnaldo para falar mais, contar mais para vocês essa historinha dele. Você sempre desenhou desde criança, você nunca parou, porque eu acho que o problema nosso é que a gente bloqueia, né? Aí tem É toda isso aquela aí. história, a gente começa a bloquear lá com 6 anos de idade, a gente já começa a avacalhar o negócio. Conta aí para nós a sua história com a ilustração. Ah, beleza, obrigado. Bom, primeiro, Marja, agradecer aí pela oportunidade, estou super feliz de estar aqui. Você falou de mim, né, na Uni, antiga FAF, né, nossa FAF querida Nossa, aí. véia. Quanto tempo, velho, formamos em 2020, hein, pensar na virada do milênio. É, 2001, 2001, sim, 2020 é o ano que 2001, não. 2020 é um ano é, que não existiu. exatamente, 2001. Mas Há 20 assim, anos atrás. é isso, o 20, era de 20 anos atrás. Mas, então, Márcia, você também, né, sempre foi super referência lá, assim, eu acho especial esse momento porque sempre tive em você, assim, uma pessoa que faz as coisas acontecerem, né, eu lembro, assim, que sempre teve um protagonismo lá nos trabalhos, sempre teve uma voz e tal, eu lá quietinho nas minhas ilustrações, nos cadernos e tal, e a gente se dava muito bem, né, era uma boa dupla, assim, mas aprendia demais, me inspirava demais em você, nos seus trabalhos, assim, como designer, nossa, fera, assim. E eu me lembro, assim, de conversando, zoeira, né, com o Thales, com o Coxinha, assim, uma vez falando, ó,
quem será que vai continuar, né? Quem será que vai, né, assim, seguir mesmo, vai ter sucesso e tal? A gente fala, aquele ali não, esquece, assim. Ele vai ter uma banda de rock, aquele ali vai, talvez consiga mais por insistência do que por talento, mas da Marja não, Marja, com certeza. E não deu outra, né, Marja, assim, com coletivo, Por insistência, né? Por insistência, porque essa Não, área você não. nossa tem que insistir. Tem que Sim, insistir, porque não é uma área fácil de não, conseguir, não. Mas é uma coisa que eu sempre gostei muito. Então, assim, eu fazia com muito, sim, muito amor, assim. sim. Muito legal. E aí, né, o seu sucesso aí com o Incontornável. O Incontornáveis eu achei demais, assim, o termo, né, porque tá muito fora da caixa, muito legal. Do coletivo para o Incontornável, eu achei massa, assim. Porque não te limita, né, você é fluido, você vai, você cria diversas associações, eu achei bem legal a ideia. Coisa de publicitário, né, Márcia? Que Mas bom que então, você gostou. muito legal. É um lado grande no design e um pezinho na publicidade, né? Sim, isso aí. Mas então, minha história com desenho vem desde criança mesmo. Sempre gostei de rabiscar, de ilustrar. No ensino médio, sempre fazia ali Meu caderno tem mais ilustração. No fim do caderno é todo ilustrado. Aliás, todo caderno sempre foi ilustrado. Mas assim, nunca fiz um curso, sabe? Coisa minha mesmo. Sempre gostei, sempre, né? E a gente estava até conversando antes, né? Que em determinado momento da faculdade eu tive até uma dúvida, assim, se eu iria para a redação publicitária ou para o design gráfico, assim, porque a publicidade é muito ampla, né? A gente vê muita coisa, assim, de marketing, né? Do audiovisual, de cinema e tal, de atendimento e tal. E me deu uma dúvida. Aí eu fiz estágio em 2 agências de publicidade e tal e percebi que meu caminho era mais para o design, para a ilustração mesmo, né? Ainda bem que você não se desviou do caminho. Exatamente, pois é, acho que sim. Fico bem feliz com meus desenhos, assim. E assim, eu sou servidor público, né? Trabalho no TRE e tal, mas nunca deixei de atuar, seja como freela, seja como voluntário. Eu sempre estou envolvido com algum projeto, seja logomarca, banner, ilustração, caricatura, chart, sempre tenho envolvido. E mais recentemente, a partir de 16, 17, comecei a me interessar pela facilitação gráfica, que eu achei, assim, fantástico, assim, muito bacana, né? Que é o tema da nossa live. Isso, me conta. Eu Uhum. queria agradecer essas pessoas que estão aqui com a gente, que eu falo que quem está aqui, porque Instagram é uma coisa que você vê os botãozinhos lá da live, você entra, mesmo se você está lá passando de início, mas quem está aqui é porque está a fim de escutar e está junto com a gente, então eu acho muito legal. Quem quiser dar um oi, quem quiser fazer uma pergunta, vocês fiquem à vontade, porque é muito legal que vocês estejam aqui com a gente neste feriado do Dia de Tiradentes e no Dia da Criatividade. Isso aí. Me conta aqui, porque você tinha me falado um pouco que essa história da facilitação, ela começou tem pouco tempo. Então, assim, me contextualiza como que onde a facilitação começou, para a gente entrar depois num assunto que eu gosto muito, que é aquele processo que a gente falou sobre como que a gente percebe a informação escrita, como que a gente percebe a informação ilustrada, porque isso é muito interessante. Beleza, Márcio, legal. Então, antes de entrar na facilitação, eu sempre gosto assim, de contextualizar no pensamento visual. Na verdade, a facilitação gráfica é uma ferramenta para o pensamento visual, né? E o que é o pensamento visual? O pensamento visual é essa habilidade nossa, inata, de perceber, de nos apropriarmos do mundo pelo visual. É interessante, assim, que o nosso cérebro, ele é mobilizado, 75% do nosso cérebro é mobilizado pela visão. Então, assim, o nosso cérebro é visual, né? Então, tudo que a gente se apropria, no próprio termo imaginar, né, gerar imagens, a gente pensa, na verdade, a gente pensa visualmente. Mas esse termo, ele, né, foi originário dos Estados Unidos, visual thinkers, né, são os pensadores visuais, são essas pessoas que têm mais facilidade de se apropriar do conteúdo de forma imagética, não ilustrada, pode ser através de gráficos, diagramas, quando tem alguma estrutura visual presente, aí, ei, Miguel, e quando tem Ele alguma veio procurar estrutura... minha régua. Sim. Só um minutinho, gente. Beleza.
Quem? Régua? Régua. Eu não sei, meu amor, depois eu te dou, tá bom? Bye, bye, Miguel. Voltemos. Pois é. Diga lá. Aí, quando tem alguma estrutura visual, essas pessoas, elas se apropriam daquele conteúdo de forma mais efetiva, sabe? Ela retém melhor aquele conteúdo. E, geralmente, essas pessoas também, elas gostam de passar, de demonstrar ideias e conceitos por meio de gráficos, diagramas, sabe? Tipo, aquela pessoa que você está conversando fala assim, não, peraí, deixa eu pegar um caderninho e te mostrar. Típico, eu faço muito isso, entendeu? Então, assim, quando a gente fala, né, eu gosto de sempre falar isso, assim, quando a gente fala maçã, ou quando a gente fala festa, a gente não pensa na palavra maçã, não pensa na palavra festa, a gente pensa na maçã, a gente pensa em pessoas lá na festa, na balada e tal. E até os conceitos mais abstratos, tipo dor, a gente pensa numa pessoa machucada, joelho esfolado, por quê? Porque o nosso cérebro, ele cria imagens para se apropriar do mundo ao nosso redor, né? E isso é uma barata, assim, eu adoro, assim, estudar, ver como que a neurociência nos apoia, ela justifica o nosso trabalho, porque não é uma coisa assim, é coisa de design, é arte, não é arte, é comunicação, e é cientificamente comprovado o poder das imagens, assim, para retenção, para comunicar, né, evita ruídos de comunicação, porque o linear, assim, né, aquele processo que a gente aprendeu na faculdade, emissor, receptor, né, canal, hoje em dia as pessoas não têm mais aquela atenção, as pessoas têm 1 zilhão de estímulos a mais, então você precisa garantir que o conteúdo chegue redondo do outro lado. Então essa forma de comunicar associada às imagens, aos esquemas visuais, ela é muito poderosa, ela é muito bacana, assim, sabe? Um outro dado, assim, também, que as imagens elas são percebidas 6 vezes mais rapidamente do que por meio de texto, sabe? Então é uma coisa incrível, é quase que automática, assim. Que doido. É muito legal, seu cérebro a gente está preparado para receber. É uma linguagem universal, inata mesmo, né? Aqui, eu acho assim... deixa eu só, quer ver, ó, passar aqui para... Dilane está aqui com nós. Quem mandou um abraço foi Michele. Tá com saudade. Ei, a gente tem que fazer um encontrinho presencial, né, gente? Depois. Eu acho que eu vou começar a fazer uma lista do tanto de encontro presencial que a gente tem que fazer, porque é muito legal, né? A gente se reencontrou de novo com o encontro de turma. E aí a gente tem uma pergunta aqui da Érica, que ela falou assim, boa noite, primeiro parabéns pela live, e como é que uma pessoa, nós vamos responder ao longo da live, como é que uma pessoa leiga pode usar essa ferramenta no dia a dia. Mas o que você está falando é muito interessante, Arnaldo, porque é o seguinte, Miguel, ele tem dislexia. Então, ele veio de um pai e de uma mãe que são super ligados no texto, e ele tem essa dificuldade com a palavra escrita, sabe? Com a leitura. E já chega numa geração que é mergulhado em imagem, né? Então, assim, se você entrega qualquer informação imagética, a apreensão para ele é imediata. Agora, para você pegar um texto e ele ler... Então, assim, além de quem é... Todo mundo, eu acho que é uma linguagem que você fala assim, é dos 5 aos 100, né? Então, assim, qualquer pessoa, independente da idade, aquilo ali, se você consegue colocar a imagem... E tem gente que às vezes tem preguiça de gráfico, né? Fala, eu não entendo gráfico. Mas o processo da facilitação visual, quando você coloca ali, vamos colocar assim, uma emoção naquela ilustração, aquilo ali não tem jeito, aquilo ali pega a pessoa de uma forma que ela compreende a ideia incrivelmente, né? É muito legal. Exatamente, isso mesmo. E é engraçado, assim, nesse contexto de educação para as crianças e tal, é muito usado, é muito rica, porque ela faz perdurar aquele conteúdo na mente, porque justamente associa a emoção. É engraçado isso, quando você vê uma ilustração, é diferente de uma linguagem mais fria, mais informatizada, porque você vê aquilo feito à mão. E tem até um arquétipo de Jung, a Ana Palou, que é uma das minhas grandes professoras e tal, no curso ela fala isso, assim, que a ilustração, ela faz conectar a minha criança interior com a sua criança interior, porque é uma linguagem que é muito natural na criança, né? E ela rompe essas barreiras. E tem um arquétipo da psicologia de Jung que chama criança interior, que é justamente essa capacidade, sabe? De se expressar, de comunicar sem ruído.
Então é muito bonito, é muito legal, assim, a gente cria uma ponte ali na hora, é muito bacana. E essa questão, por exemplo, do pensamento, né? Igual, tem os mapas mentais, que é uma das possibilidades. A facilitação pode ser feita por mapas mentais. E assim, Tony Buzan, que foi o autor, é fantástico, porque ele materializou a forma como o nosso pensamento acontece, né? Porque isso tem um livro que chama Mapa Mental? tem Mapas Mentais de Tony Buzan, é muito bom, porque Uhum. nosso pensamento também é assim, a partir de uma ideia central, a gente vai criando ramificações, criando sinapses, conexões com temas correlatos. Então, ele conseguiu tangenciar, materializar isso na técnica dele, que é do mapa mental. Então, assim, é incrível como que a gente já vem com esse software instalado, assim, né, o sistema operacional visual completamente. Mas aí as pessoas falam, não é para mim, igual a pergunta da colega, né, ela falou, como que eu ponho no dia a dia aí? Assim, é simples, pode colocar de diversas maneiras. Por exemplo, eu tenho aqui um mapa de planejamento anual. Todo fim do ano, eu coloco minha carinha ali no centro, eu pego um papel A3, coloco minha carinha e puxo assim, ó, saúde, tô até olhando aqui, saúde, lazer, autocuidado, espiritualidade, trabalho. E aí, eu vou pondo post-its, tipo assim, aquilo eu vejo o tempo todo, eu me lembro o tempo todo, sabe? E é muito bom, é muito rico, assim, o visual. E outra Eu quero vantagem. uma foto depois, eu quero ver uma Eu foto vou. desse coisa. Deveria ter Você te me mandado. manda, tá? Porque Sim, tem a ver com aquele trabalho que a gente combinou, que essa sim. live também está comemorando um trabalho que eu fechei com o Arnaldo, que eu fiquei super feliz e que vai sair e em breve ele vai estar lá no nosso trabalho, nosso coisa lá. Mas Ixi, perdi o que a gente estava falando. Então, mas só completando também, Marcia, assim, que a gente, na faculdade, né, a gente fez publicidade e tal, e a gente também está saindo da imagem, que era mais associada à venda ou à estética, para uma ferramenta mais estratégica, sabe? É muito legal, porque as pessoas, assim, os cursos que eu fiz, eu vejo que tem muitos clientes grandes, assim, IBM, Coca-Cola, Google, essas pessoas estão atrás de pensadores visuais porque perceberam o engajamento, porque hoje em dia as pessoas não estão muito interessadas, ou então tem muito ruído nas próprias organizações. Então não é só para o ambiente organizacional, não é só em eventos que a gente faz, tá entrando para as empresas mesmo, sabe? Como, por exemplo, planejamento estratégico de determinada empresa, ou uma reunião de brainstorm, ou avaliação dos resultados. Isso tudo, quando você registra, é quase você pegar o pensamento das pessoas e colocar no papel. Você congela o que foi construído coletivamente. Então, é muito rico. As pessoas se enxergam ali, né? Então, é muito bacana, é muito Dá mais poderosa. engajamento, né? Isso. Outro dia eu fiz um trabalho para uma cliente ela estava participando de um programa de startup. E um dos exercícios, então você imagina, né, uma startup, o que ela faz? Está fazendo um produto, alcança qual público. Então, e eles tinham um dos exercícios, era fazer uma facilitação visual, explicando o que era a empresa, né? Para quem que era, o que era o produto. Então, eu acho que hoje não tem escapatória, né? Eu acho que aquele negócio assim, se você tem um pouquinho, no simples dá para fazer. O que eu acho que é um exercício que eu até coloquei lá no Instagram, que são exercícios de criatividade que você faz, que eu adoro, que é exatamente aquela coisa de olhar para o céu, né? E ver uma nuvem e falar, olha, né? E tem a ver isso com o que a Érica perguntou, que assim, você olhar para o mundo que está lá na sua frente e imaginar uma outra coisa em cima daquele mundo, né? Então, assim, é um exercício que eu acho que se você começa a fazer, primeiro perder esse medo, né, de ilustrar. Então, eu acho que assim, se eu for explicar alguma coisa para o meu filho, se eu conseguir explicar isso em imagem, ele vai aprender mais coisas. Se eu for explicar qualquer pessoa um trabalho meu, se eu conseguir desenhar, e sem medo, né, de falar se estou desenhando bem ou mal, eu acho que a ideia é que mais importa do que a ilustração. Você concorda? É isso mesmo? É isso mesmo, Márcia, está certíssima. Justamente essa confusão que as pessoas fazem. As pessoas falam, para facilitar
ou para fazer um registro visual, porque é diferente, né? O registro visual é para a gente, é para nós mesmos. O facilitador já é um profissional contratado, né, para um propósito maior, para um tema específico. Mas esses registros, é interessante ele ser feito de forma natural, não precisa, não é arte. A gente fala, não é arte, é comunicação. E o interessante, que a gente conversa muito, é que muitas vezes o que é menos aprimorado, que é boneco de palitinho e tal, ele traz mais engajamento, as pessoas tendem a se conectar mais com esse desenho do que com aquele super bacanão, com perspectiva e realista. Por quê? Porque ela fala assim, olha, ele está fazendo igual eu faço, a maioria das pessoas não desenha, né? Assim, grande parte das pessoas parou. Na verdade, todos desenham, mas assim, teve um momento da vida que parou. Não treinou a habilidade. Não treinou, isso. Então ela conecta, ela fala, olha, ele fez um boneco de palitinho, mas conseguiu passar a mensagem, conseguiu mostrar um conceito através daquele boneco de palitinho. Então, assim, não é o desenho, não precisa saber desenhar. Os facilitadores, assim, que eu sigo, os professores e tal, a gente sempre vê que as formas são formas simples, assim, sabe? É círculo, quadrado, triângulo e boa, assim, é isso. Porque se você... Até porque o facilitador, como ele faz o registro em tempo real, ele não vai ter tempo de fazer uma ilustração aprimorada. Então, ele precisa ter um repertório de imagens, tipo na cabeça, um abecedário visual, rápido, sabe? E é isso, a gente treina demais. Assim, a gente bebe muito da iconografia, porque o ícone, né, você joga aí no Google ícones para, sei lá, tecnologia. Aí vem um monte. E aquilo comunica de uma maneira muito rápida, né? Então, a gente bebe muito disso, da iconografia e do que a gente chama de metáforas visuais, que é até parecido com esse trabalho meu, assim, de tirar foto de uma coisa e brincar com o significado, fazer uma ilustração por cima e virar outra coisa, sabe? Então não tem que saber desenhar, assim. E é interessante que na nossa trajetória... Eu gostei assim, dessa coisa que você falou do abecedário visual, né? Se você sim. tem... E os grandes chargistas, né? Essas pessoas... Laerte, essas pessoas que fazem charts sensacionais, não são desenhos complicados, né? Exatamente. Então, assim, você desenvolve, vamos falar, um estilo aí, e dentro daquele estilo é muito mais variar dentro do estilo, quase essa coisa do abecedário eu achei muito bonito, porque você tem aquela quantidade que você vai juntando ali, que dá aquela... Eu queria até, enquanto você vai explicando, eu queria passar um pouco as imagens, para o pessoal ir conhecendo, e quem não conhece o trabalho do Arnaldo, e para vocês sentirem aí isso um pouco que a gente está falando, eu comecei com desenhos, né, as primeiras imagens que eu vou mostrar, são desenhos com ideia mais simples, e depois elas não vão ficando mais difíceis, mas vão ficando mais complexas, né? Então, as ideias que se ligam, então é muito legal. Então, nós vamos passar e vamos continuar conversando sobre esse assunto que eu amo. Bora. Então, essa imagem representa muito o que você falou aí, né? Que a nossa apreensão cerebral está muito ligada ao visual, né? E a linguagem, na verdade, é aquela coisa do pictograma, né? Desde que a gente estava lá nas cavernas, a gente não tinha linguagem, não, né? Não tinha linguagem, não tinha abecedário, essas coisas, blá, blá. E a gente representa isso, e eu acho muito doido, porque a gente meio que voltou a isso, né? Não, com muito emoji, legal. com... Hoje a linguagem de emoji, ela diz e ela completa, né? Às vezes você escreveu uma coisa, vou para a sua casa. Sim. Fica uma coisa. Se você coloca um outro ícone, ele significa outro. Então, hoje não existe como comunicar sem a imagem, né? Eu não sei se deu um delay aí, porque deu um delayzinho aqui, peraí, no meu... Aqui deu também, mas tá ok. Nós estamos voltando, já voltou. Gente, voltamos, gracinha. Então, aqui a gente está falando sobre essa questão aí. Aí nós vamos mudar a imagem aí, e me conta aí essa questão, porque isso tem a ver com como que você vai apreender informação para isso virar uma imagem, é isso? Isso aí, isso mesmo, Márcia. Porque assim,
O produto final de uma facilitação gráfica é um painel ilustrado ou não ilustrado, né? Um painel imagético, como se fosse um infográfico visual, um esquema visual. Ele pode ser ilustrado numa folha, num cartaz, ou pode ser feito até digitalmente, né? Num iPad ou por mesa digitalizadora, em softwares, né? Tipo Illustrator, Photoshop e tal. E é um processo. Quando acontece em tempo real, por exemplo, ao vivo, num evento, você tem que estar totalmente presente ali. Então, é um exercício de escuta ativa. Primeiro, de atenção plena ao que está sendo dito, né? Você tem que frear suas vozes interiores, de julgamento, e estar completamente imerso no conteúdo. Então, e um dos ruídos, uma das coisas que atrapalham a gente são justamente isso. Por exemplo, a ansiedade, a pressa, os julgamentos, as vozes internas e a falta de interesse, que é um obstáculo mais psicológico, assim, né? E, então, assim, isso é interessante, por isso que eu gosto tanto da facilitação, porque me conecta com outras coisas que me mobilizam, que eu gosto, assim, por exemplo, atenção plena, mindfulness, assim, é uma prática boa de você se perceber, focar na respiração, perceber onde você está, porque no dia a dia, hoje a gente nunca está no agora, né? A gente sempre está preocupado com amanhã, o que vai fazer, o que tem que resolver. É um exercício, né? Que é importante até para a gente, Sim. como vida, né? Nossa, demais, totalmente. E um negócio também, ele é bem, uma coisa que está presente é a empatia, assim, né? De entender o olhar do outro. E eu gosto, assim, de empatia, eu associo com o esvaziar-se, né? O vazio em inglês, o empty, né? Você tem que se esvaziar para o outro, para o conteúdo do outro entrar em você. Então, é um exercício, assim, você começa a criar conexões com outros temas, assim, diversos. Isso é muito legal, sabe? E aí a gente vem numa sequência aí também, né? A pessoa tá lá falando, e aí você tem que pescar as coisas que são mais importantes, é isso? Exatamente. Isso, por exemplo, nesse desenho, né? Tem uma pessoa ali que está interessada no que ela fala, mas é um triângulo, a outra num quadrado. Porque a facilitação, assim, ela sempre passa pelo filtro do facilitador, não tem como, né? Então, eu posso optar, por exemplo, de determinada palestra, pegar só o que é novidade para mim. Ou então eu posso pegar, por exemplo, o que eu já sei que agrega no conhecimento que eu já tenho. Então, tem diversos objetivos, assim, a facilitação, você pode ter 3, 4, 5 facilitadores no mesmo evento, cada um vai fazer de uma forma diferente, porque é uma tradução, né, do conteúdo. Sim, é uma tradução, exatamente. É uma forma de materializar o que está sendo falado, aquele conteúdo. E funciona muito bem, assim, para temas mais complexos, sabe? E até temas mais enfadonhos, assim, que você vê que a audiência, ou, por exemplo, uma reunião periódica, é uma forma de atrair, de engajar mesmo, sabe? De trazer... Demais. Né? Quando você começa a fazer qualquer ilustração, esboço, é impressionante, assim, eu já tive essa experiência. A pessoa mais sisuda, mais carrancuda, ela começa a dar um sorrisinho assim, vê... Tem aqueles que são incrédulos, assim, vão falar, não, olha aquele cara ali desenhando, mas quando ele começa a ver que o que está sendo construído tá ali expresso de uma forma visual, ele muda, ele fala, nossa, bacana, legal demais e tal, sabe? Então é incrível, assim, o resultado, o brilho nos olhos que causa, assim, depois de evento, as pessoas tirando foto, é bem legal, assim. Essa coisa que você falou de conectar com a criança interior é muito interessante, né? Porque a ilustração tem isso mesmo, né? Ainda mais quando você está ali facilitando uma informação, na hora a pessoa desarma, né? O assunto, Sim. por mais sério que seja, ele pode ser representado através da facilitação, né? Então, isso é muito interessante, como que o engajamento da informação fica. E aí, no caso, você você prepara, você procura saber o que é o assunto que vai ser falado. Hoje aconteceu de você chegar numa facilitação e não saber nada e ir fazendo assim... Ou é igual jornalismo, tipo assim, igual uma entrevista, a gente tem que preparar um pouco ou não? Sim, não, pois tem o preparo sim, mas já aconteceu dessa forma, assim, eu experimentei muito a facilitação no órgão de trabalho, no TRE, agora que eu estou fazendo mais em paralelo, mas no início,
até uma grande colega, amiga, a antiga gestora Hitz, ela me deu duas oportunidades, assim, de facilitar em tempo real um evento, né, um evento sobre mudanças, e o outro evento foi sobre gestão de pessoas, tipo a evolução do RH, assim, sabe, da gestão de pessoas. E foi muito legal, porque o que acontecia? A gente encheu a parede de cartaz, eu só sabia o tema, nesse primeiro encontro eu só sabia que era gestão da mudança, porque era um período em que o PJE, o processo judicial eletrônico, seria instalado, sabe, no tribunal, uma mudança, né? E ela conduziria a oficina, o workshop lá, perguntando para cada um o que houve de transformação profissional e pessoal durante a vida dela enquanto servidora. E assim, então eu fui fazendo o registro, a colheita em tempo real. As pessoas foram falando, eu fui registrando. Uau, que legal, hein? Igual uma impressora ambulante, assim. Eu não tinha técnica na época, sabe? Eu fiz assim, vários painéis. Hoje eu sei que tem a técnica da síntese. Você faz uma curadoria, você consegue extrair, sintetizar, e precisa ser sintético. Mas essa primeira vivência que eu fiz foi assim, literal. O que foi sendo falado, foi desenhando, fazendo. E outro foi um evento de gestão de pessoas, vieram servidores de regionais de todo o país, né? E mesma coisa, eles montaram grupinhos e cada um foi conversando sobre o que estava sendo transformado na gestão de pessoas nos seus respectivos regionais. E aí, mesma coisa, fui lá. Eu lembro que esse era folha, assim, quase do teto até embaixo. Eu lembro que eu fiquei com dor nas costas, porque a gente tem foto, a última foto você vai mostrar. Então, assim, foi na hora ali mesmo. E o que assim, eu gosto disso, sabe? Essa adrenalina, assim, do desafio mesmo, sabe? Mas hoje, igual assim, eu fiz um curso que foi mais uma mentoria, assim, da Luísa Diebold, esse último que eu fiz, da Céu Azul, e ela fala muito disso, assim, da importância de você alinhar com o cliente, para você não passar surpresa, assim, para você buscar o repertório visual, para você entender o que precisa ser falado, porque a facilitação, via de regra, ela acontece ali em tempo real, mas ela pode ser feita antes, por exemplo, para a pessoa, ao invés de apresentar um PowerPoint, ela apresenta um painel ali um com vídeo, né? Uma facilitação animada também. Eu estou vendo muito as pessoas fazendo isso. Sim, tipo o Draw My Life tá sendo muito usado, assim, ou até pós-evento, sabe? A gente tem informação e pode criar uma coisa para aquilo, para enviar para os participantes, né? Então tem várias utilidades, assim. Um resumo, né, daquilo que foi falado ali, né? Exatamente, isso mesmo. É o resumo mesmo, assim. E legal esse negócio, você estava falando lá desde das cavernas, né? Que a própria escrita, se você for parar para ver, ela é um desenho, é uma codificação, na verdade é um desenho, né? A escrita, os números, né? Então, o natural mesmo são as imagens. E essa questão até entrando um pouco nessa tela, né, da linguagem universal. Oi, gente, eu adoro essa tela, é bonitinho demais essa coisa que você fazer todas as pessoinhas. Isso é mesmo, né? Você pode estar em qualquer lugar que o desenho vai comunicar, que loucura. Sim. Tem uma facilitadora, que eu escutei um vídeo uma vez, que ela foi numa tribo, assim, ela foi conversar com indígenas que não, né, claro, não sabia a língua, então ela tinha de traduzir, assim, de expressar o que estavam se pensando, os brancos estavam pensando, e chegar até o índio, e muito legal. Então, tem diversos contextos, assim, sabe? Porque é uma técnica também de democratizar o conhecimento para as pessoas, por exemplo, analfabetas, né? Ou para as pessoas, e mesmo as pessoas que sabem bem o conteúdo, assim, né, o alfabeto, uma vantagem que eu vejo é como está tudo na tela, como não sai igual o PowerPoint, uma tela, depois outra, você consegue fazer correlações entre as informações, então você conecta, aquilo te favorece uma visão sistêmica, assim, sabe? Sim, você conseguir ver isso. o todo, né? Uma visão holística daquela informação ali. Exatamente. Eu falei no último vídeo sobre o livro do Desenhando do Lado Direito, né? Que a gente estava falando sobre essa questão, desenhando do lado direito do cérebro, e uma das experiências que eles falam que teve uma mulher que teve um acidente e perdeu o lado esquerdo. E ela não conseguia escrever, não conseguia falar, não conseguia um monte de coisa. E ela passou a se comunicar
através do desenho. Olha que doideira. E aí ela conseguiu, ela voltou, como se ela voltou ao mundo por causa do desenho. Então, aí, ó, essa coisa que você falou aí, muito legal, né? Assim, a simplicidade do traço e você consegue fazer, conectar essas informações. Agora, isso aí você tinha falado também, né? Como, que foi uma pergunta que a gente teve. Verlane, um beijo para você aqui, uma querida amiga que está aqui comigo. Ela falou que é muito legal esse tema, eu adoro. Eu falo que pais e mães tinham que fazer um curso de facilitação visual na vida. Você estava falando que esse exercício, o facilitador é um profissional, mas que o exercício é quase tipo assim, né? O chefe é o profissional da comida, mas todo mundo pode se fazer de chefe em casa. E eu acho que com a facilitação é isso, né? Você tem um profissional que faz isso de um jeito mais complexo, mas eu acho que todo mundo pode fazer esse exercício, né? Na hora de se planejar, isso que você falou, eu achei super legal. Então, você está assim, ó, durante um ano, são 12 meses, então a gente consegue até visualizar com desenhos assim, olha, meu janeiro vai ser assim, meu fevereiro, meu março, aqui tem meu aniversário, aqui tem... Então, você conseguir tornar o planejamento da sua vida e de tudo uma coisa muito mais divertida do que um monte de planilha, né? De informação que às vezes é sisudo. Então aí, fala oi lá com a galera, Miguel. Oi, galera. Miguel sempre aqui prestigiando. Peraí. Meu amor, eu preciso continuar aqui, daqui a pouco a gente volta. Então, esse aí não necessariamente a facilitação... Ai, minha porta! Não necessariamente a facilitação não quer dizer que ela não tem que ter texto também, não, né? Ela é uma organização de informação onde a ilustração é o protagonista, é isso? Na verdade, ela é a junção das duas coisas, assim, do texto, do verbal com o visual, né? Igual, esse está bem ilustrado, mas eu poderia ter feito um painel mais iconizado, sabe? Eu conheço, por exemplo, facilitadores que eles dão a hierarquia, porque tem isso, sabe? Com o título maior ou com as cores, você consegue hierarquizar, você consegue dar mais valor, por exemplo, para um título, subtítulo e tal. Então, isso pode ser feito através das cores, através da ilustração. Você pode fazer, por exemplo, sempre uma frase associada a um desenho, que aquilo torna o conteúdo mais forte, sabe? Igual nesse aí. A gente colocou, né, sobre essa oficina que a gente teve, da era da informação do conhecimento. Hoje em dia o foco está nas pessoas, não nos processos, assim. E você vê que tem um pouco de mapa mental, porque tem como se fosse o logo, assim, o tema central lá em cima, no meio, né? E tem algumas, tipo, charts, assim, né? O que a pessoa quer, né, nessa era do conhecimento? Autonomia, qualidade de vida, o que você está fazendo agora faz sentido? Isso é uma pergunta importante nessa era do conhecimento, né? O propósito. Então é isso, tá vendo? O propósito, eu pus ali um diamante, sabe? Esse negócio da inovação associada a um foguete, a lâmpada representando criatividade. A gente usa muito desse, até meio clichê às vezes, porque o desenho que a gente opta, ele não pode ter duplo sentido, ele não pode gerar ambiguidade. Isso é um cuidado. Então você precisa ter imagens. A gente tem um preconceito com essa palavra clichê, mas eu acho que a gente não pode ter, não, porque na verdade, se ele é um clichê, é porque ele foi apreendido por todos, né? Então, esse uso, a gente começou a usar essa palavra de um mau jeito, mas na gráfica, né, na produção gráfica, o clichê nada mais é do que um carimbo que marca, quando você vai fazer um hot stamp, você vai fazer um relevo, ele marca, né? Então, eu acho que essa coisa do clichê é interessante isso, que os clichês marcam. Então, assim, é muito ligado, por exemplo, quando a gente fala de lugar, é muito ligado com o place branding, que você fala, o Rio é uma cidade assim. Então, assim, os clichês são coisas que marcam, né? Elas não são esquecidas. Então, essa palavra, ela não pode ser usada de um mau jeito, não. E aí eu achei interessante aí que aí você
trabalhou com algumas cores, Sim. nesse aí de um jeito diferente. Sim. Então, esse aí foi a ilustração de um Word Café, sabe? De um momento em que as pessoas estavam conhecendo umas às outras, assim, o que um setor fazia da mesma secretaria. Eu usei essas duas cores, eu geralmente eu gosto de usar no máximo duas cores para facilitação, porque a cor também é informação, sabe? Tem facilitadores, poucos, que usam, que fazem painéis coloridos mesmo, assim, colorem tudo. Mas a grande maioria usa poucas cores, porque mais para ajudar nessa hierarquia, nessa separação das informações mesmo. Eu optei por essas duas, né, que são cores complementares aí do vermelho e verde, né, que chama atenção e tal. E isso aqui embaixo, por exemplo, é um exemplo de uma metáfora visual. Até o relógio deu um tempo para o café. Tipo, uma xícara ali parando o ponteiro, sabe? Mas poderia ser um ícone de um stop, por exemplo. Então, tem várias maneiras de você concretizar uma ideia, né? Isso é bacana. E o negócio da facilitação é você fazer isso de um jeito rápido, sem ficar se bloqueando, né? Esse aí eu acho muito bonitinho, esse aí tem tudo a ver com o momento que a gente está, né? Sim. Então, como que foi esse processo? Quando chegou esse momento, você fez algumas ilustrações ligadas a isso. Isso foi você que quis fazer, isso não foi encomendado por ninguém, não, né? Pois é, esse aí foi um projeto até com a Ana, querida Ana Palu, que eu comentei, né, que foi a primeira professora de facilitação. Sua mentora, facilitadora. Pois é, deixa eu falar um pouquinho, aproveitar, né, fazer, assim, Isso. passar um histórico, assim, das pessoas que eu me inspirei, né. Suas Primeiro, referências. o Lucas Alves, eu até estava conversando com você, ele é daqui de BH, ele tem uma agência que chama Ideia Clara, foi o primeiro curso que eu fiz online. Depois eu fiz um curso da Arte da Conversa com a Carol Ramalhete. Deixa eu só te atrapalhar. Quando você fala um curso online, só para contextualizar, quanto tempo que isso foi feito e há quanto tempo você fez? Porque eu acho que o curso online hoje está muito na moda e às vezes muita gente nem não tinha feito antes da pandemia. E qual a duração desse curso? Como é que foi só o processo para eu entender? Porque, por exemplo, se alguém que estiver aqui se interessar, falar, olha, isso está na minha mão, se eu quiser fazer e tal. Como que foi esse primeiro curso? Não, pois é, esse foi o primeiro curso dele, que era até gravado. Hoje eu sei que eles fazem cursos online, mas assim, ao vivo, né, videoconferência e tal. Mas esse curso foi assim, mais para eu entender o que era. Foi um curso gravado, foi numa plataforma, acho que é Aprende Aí. Foi a primeira noção que eu tive, foi em 2016 que eu fiz esse curso, tem bastante tempo, assim, sabe? E aí ele fala um pouco sobre a técnica dele, referências de livros, material e tal. E depois eu já emendei num outro curso também que foi gravado, que é da Arte da Conversa, da Carol Ramalhete, que também é super estruturado, ele é bem longo e ela é muito organizada, sabe? Ela é muito didática, assim. Ela tem uma comunidade muito grande, mas aí o primeiro curso que eu tive até que eu tenho um especial carinho foi o da Ana Palu, que foi aqui em BH, que eu estava te falando, que foi mais que um curso, foi uma vivência, assim, porque além de você praticar, entender o processo, ela, por exemplo, tinha momentos de você se perceber, de você meditar, de você resgatar a sua criança interior, você fechava os olhos e tentava fazer um desenho, tipo, da época que você estava no colégio. Então, assim, aquilo foi muito transformador, e a partir daquele, eu falei, não, é isso, eu vou. Depois tá terminando, peraí, essa trajetória foi, depois eu fiz com o Vitor Fará, do Arte do Conversa também, que é outro curso muito legal. O cara, assim, ele é muito bom, as metáforas dele são incríveis, ele é muito criativo, sabe? E é legal que cada um tem um estilo, sabe? O bom foi que eu fui pegando de cada um pouquinho, assim, construindo a minha identidade. E, por fim, foi com a Luísa Diebo, da Céu Azul, que eu acho que foi mais uma mentoria, que é mais um curso para facilitadores mesmo, assim, mas para tocar esse negócio, para empreender mesmo com a facilitação gráfica. Assim, ela passou também pela diagramação, pelo desenho, pelas técnicas, mas focou em relacionamento com o cliente, proposta, briefing, isso que a gente aprendeu na faculdade, né? Então, resgatou um pouco disso e agregou muita coisa, porque são novos tempos, né? Foi um curso muito legal, muito bom. Então, essas são minhas referências, assim. E você estava falando também da questão do lado direito, né, do cérebro. Eu acho muito legal, assim, esse momento, porque eu falo, assim, que a gente está vivendo uma revolução
do lado esquerdo para o lado direito do cérebro, porque antes a gente precisava, o que era valorizado era a lógica, era o racional, era a sistematização, assim, né, o verbal. Hoje a gente já precisa de criatividade, assim, a gente já precisa de soluções rápidas, né? O mundo não vem, assim, como uma fabriquinha trazendo os problemas um após o outro, como uma caixinha. Ah, deixa eu ver o que é isso, como é que eu vou lidar? Não, hoje é o tal do mundo VUCA, né? Volátil, Isso, ou VICA, né? Volátil, instável, complexo e ambíguo. Então, não pode ter ruído de comunicação, a gente não tem tempo para isso, a gente precisa ter as conexões, enxergar tudo de uma maneira né, estruturada. Então, é muito legal. Enquanto você vai falando aí, eu vou passar aqui para o pessoal acompanhar essa complexidade que você está falando aí, porque a gente, esse que eu acho muito legal, né, que você falou sobre que você faz a ver com você. Então, esse da maternidade aqui também, pode ir falando que eu vou passando, o pessoal vai dando uma olhada e depois a gente volta nele. Pessoal, Beleza. que eu coloquei na ordem das complexidades, então no final a gente tem painéis. Beleza. Esse é super fofo. Esse aí você fez foi para dar de presente para sua mulher? Não foi, sabe? Esse também foi no curso da Palu. Era tipo contar a história de algum momento relevante, significativo na vida. Então, foi muito legal, porque, tá vendo? Cada momento eu fiz uma ilustração para ele. Então, assim, tem desde o passeio do bug, a peixada, que a comida era excelente, tem um caranguejo. Isso foi muito engraçado, assim, porque a gente estava escutando um barulho de madrugada e tal, aí de manhã, quando a gente acende a luz, tem um caranguejo no quarto, sabe? Foi muito legal. Ótimo. Sim. Então, assim, tá vendo que cada ilustração, ela é sintetiza o conteúdo, né? O parágrafo de informação, de texto. Aquele lá do Corona, eu estava contando a história, assim, das referências para chegar, que foi um trabalho com a Palu, na verdade, para a gente mostrar os cuidados, como que a gente poderia ajudar as pessoas idosas nessa época de pandemia, esse aí, né? Se oferecer para comprar, para fazer as compras, assim, bater ali na porta da vizinha mais idosa, né? Então foi bem legal. Ela passou a ideia e eu fiz a ilustração, assim, fui pensando nas cenas e fazendo essas ilustrações. E esse foi um curso mais novo que você fez? Esse Esse aí? Não, esse aí foi... não, esse foi no início da pandemia, esse foi em 2020. Pois mas foi um curso que você fez. Pois é, você estava perguntando disso. Pois foi um curso. Então, tem cursos de diversos formatos, assim. Os cursos que eu estou percebendo, igual o do design de conversa, o da Ana, todos esses facilitadores, eles têm feito esse modelo online, que geralmente, assim, é no Zoom, é bem participativo, colaborativo, sabe? E duram, assim, muitas vezes 4 semanas, 3 semanas, com 2 encontros semanais. Eu fiz um do design de conversa que foram as segundas e quintas-feiras, 3 semanas. O último que eu fiz da Céu Azul foram aos sábados, foram 5 sábados, na verdade. Então, é isso, assim, mas você encontra também muita coisa no YouTube, referência dessa técnica, né, no YouTube, assim. Eu sigo muitos facilitadores no Instagram, dá para a gente ter entender um pouco. Então, desde 2016 que você vem mergulhando nesse universo da facilitação, é isso? Sim, desde 2016, Márcia. E é louco porque você está sempre só em o tanto de curso que você falou, você fez aí no mínimo 4, 5. Então, é uma coisa também que é um treino, né, sempre, né? E eu acho que, na verdade, até puxando para minha sardinha, porque eu tenho um curso do Hotmart, eu falo assim, que quando uma coisa é você consumir um conteúdo na internet de um jeito que você coloca, mas fazer um curso, você passa por um processo e você tem um guia ali, né, do conhecimento que faz diferença, né, para a pessoa. Então, assim, quem interessa pelo assunto, eu acho que mais do que procurar um monte de conhecimento solto, se a pessoa se compromete a fazer um curso, ela entende realmente qual que é o processo ali, e depois ela vai alimentando, né? Mas eu acho que é igual isso. Então, assim, você vai fazer qualquer profissão que você escolhe, você fala, eu vou fazer medicina. Você não vai ficar estudando medicina por sua conta e depois você vai
fazer o curso. Então, você sim, vai fazer o curso, depois você vai continuar estudando, né? Então, eu acho que o curso, mesmo que você fala assim, eu já tinha essa habilidade do desenho, que você sim, desenha desde criança e nunca perdeu isso. Turma do sim. fundão ficava desenhando no caderno. Isso aí. Mas o processo da facilitação você conseguiu absorver depois que você fez o curso, né? Sim, e é E muito foi prática. treinando, né? Foi treinando, Total. treinando, treinando. Totalmente, precisa de prática, assim, até uma dica que a gente dá, assim, escuta um conteúdo no YouTube, no TED e tal, e tenta fazer, não precisa ser em tempo real, pode, assim, primeiro pegar as palavras-chave, depois busca imagens e tal, e depois tenta em tempo real, sabe, tem muitas dicas, ou Uhum. então, constrói seu vocabulário visual, pensa no seu dia a dia, o que você lida, é culinária, é tecnologia, então procura ícones, joga no Google, ó, culinária, ícones culinários, sabe? Então você vai tendo esse repertório visual. Tem pessoas que usam para receita. Eu mesmo, assim, eu faço listinha de compra de padaria. É uma facilitação, assim. Eu não uso mais caderno com pauta. Para mim é tudo assim, sabe? É, Maravilhoso. não, tem que ser, porque é uma forma de você praticar, né? Senão, Uhum. você perde aquilo. Se você não colocar no hábito, perde, assim, né? Você precisa praticar. Sim. Isso é muito legal, assim. E tá, Esse sim. aqui, eu vou ver até se eu consigo dar um zoom nele. Se eu não conseguir, Aham. gente, eu volto na tela. Mas esse aqui me conta a história, porque eu acho que mais os próximos são nessa mesma, foi Sim, trabalho, né, assim, sim, específico. Tem uma complexidade de sim, informação que eu acho muito interessante. sim. Esse aí foi um trabalho bem legal. Foi uma atuação que eu fiz como voluntário para a ONU, sabe? Para a ONU Habitat. Uhum, Ela convidou alguns facilitadores aqui do Brasil. Era um evento entre Portugal e Brasil, assim. E aí, pessoas de várias comunidades, de várias partes, assim, da África e do Brasil, elas iam falar sobre temas, assim, ligados à habitação, sabe? Então, cada uma dessas palestras, assim, a gente ouvia 2 horas de conteúdo e precisava fazer até 3 painéis. Só que a gente podia entregar os painéis depois. Então, esses uhum. painéis aí foram resultados, assim, dessas palestras. Primeiro eu fiz a lápis, assim, não saiu dessa forma, claro, na mesma hora, né? Eu fiz Uhum. que eram, eu acho que eu produzi aí de uns 6 painéis, eu consegui compilar para 3, sabe? É muito isso, assim. E uma técnica boa também é usar post-its, assim, porque não dá tempo de você ilustrar, né, pegar o conteúdo. Então você vai pôr na ideia um bonequinho ali no post-it e depois brinca de diagramar, né, de preencher os Porque é legal espaços. que se você usa o post-it também, você pode mudar a partir da hora que Sim, você vai sim, enxergando, né, a sim, conexão entre as ideias mesmo, né? sim, sim. Esse que é muito sensacional, porque Isso aí era uma escola, assim, para educação popular sobre moradia, sabe? É, uhum. então, aí eu pus aí os objetivos, os fundamentos, brinquei um pouco. Tá vendo essa hierarquia, assim, quando tá a Constituição Federal, fundamentos, tá uma letra diferente do resto do texto. Aí eu usei Sim, essa um coisa amarelinho, meio sim, de bold, de não, né? sim, Tem uma sim, linguagem gráfica, né? sim, Que não é só uma ilustração, igual você falou assim, não é uma aham, ilustração de arte, não, né? É uma não, comunicação. Então, exige uma aham, questão aí da aham, diagramação, né? De qual desenho que você vai colocar maior, qual que você vai sim, colocar menor. Então, assim, sim, quando o painel ele é muito complexo, esse uso das aham. cores faz com que as informações fiquem mais divididas, né, visualmente. Exatamente, é isso mesmo. E os separadores, assim, a gente fala, né? As estruturas e os separadores, as setas, os traços, assim, os bullets, os pontinhos, isso tudo é recurso Uhum. para a gente pontuar, para a gente separar. Eu gosto de fazer, assim, eu tenho esse estilo, assim, muitas vezes fica muito carregado, poluído. Então, depois eu separo um pouco, eu chamo um pouco pela cor. Ou então os títulos maiores dessa forma, com a letra maior, sabe?
Só que esses painéis, eles precisavam trazer muito do que foi falado, e tinha muita informação. Mas, via de regra, o resultado são painéis bem mais sintetizados, assim, mais leves, com mais espaço entre as informações. Mas esses não, esses precisavam trazer muita coisa, assim. Esse aqui, o resultado dele também é muito interessante, né? Esse aqui também foi do mesmo processo? Foi também da ONU, mas foi outra palestra, porque eram vários dias, assim. Esse foi de um outro dia que falava das cidades inteligentes, assim, sabe? Eu adoro esse recurso que você usou, que olha que barato, né? Que você fala assim, é uma informação que, vamos falar, é triste. 5.000 pessoas brasileiras não têm banheiro. Então, você usa essa imagem aqui, que você traz leveza, né? Então, assim, aí né, uma informação assim, renda abaixo do. Então, aí você usou o bolsinho. Então, a informação, por mais, vamos falar assim, que seja pesada, você consegue trazer uma leveza para aquela, né, aquela informação ali, ela toca mais, né? Ela não se torna só um número, ela ganha vida, né? Exatamente. Isso aqui é muito legal, não existe, esse que a gente tem que guardar, né? Não existe nada menos inteligente do que a desigualdade. É muito interessante isso aqui. E tem uma coisa que você coloca em algum, que eu acho que eu não vou achar aqui agora, que você fala assim, não existem cidades inteligentes, né? Quem são inteligentes são os moradores. Então, assim, termos novos, sensação de estar obsoleto, aí você usa um dinossaurinho. Então, assim, é quase... É um jeito, assim, que você pega uma informação que é adulta e transforma ela numa informação que qualquer pessoa vai apreender, né? Muito legal. Eu gosto também de dar esse toque de humor, porque eu acho que são duas coisas que conectam, né? A ilustração e o humor. O humor também conecta muito, né? Demais. Isso é muito instigante, assim. Então, eu tenho uma amiga também facilitadora que ela fala, nossa, meus traços são todos certinhos e tal, o seu é bem humorado, fica leve, fica meio sem, né, com linhas soltas. Então, eu gosto de fazer isso, de brincar, assim, um pouco, né? Com isso, com humor, assim. E você viu, né, o dinossauro. É o que eu falei, ó, não existe cidade inteligente. Quem pensa cidade são seus habitantes. Sim. O dinossaurinho, você estava falando. Ah, pois é, o dinossaurinho para representar o obsoleto. Então, assim, são recursos, né? Isso que é a metáfora visual, assim, a gente sempre tem que ter uma imagem para um termo, assim. E isso é muito legal de você construir, né? É um exercício também. E aí a gente lança a mão na hora da facilitação. Sim. E é legal, né? Pela representação. É uma linguagem realmente que não tem como. Você tem que ser para mim, tem que ser um chargista para fazer a representação, porque uma coisa, igual você falou, a facilitação visual é um processo de explicação, é um outro processo de comunicação. Mas quando você consegue representar uma pessoa com poucos traços, é um conhecimento de charge que é muito sensacional. Eu uso disso, sabe, Marcia? Mas eu vejo que tem facilitadores que não fazem, assim, igual, tem até referências, o Dan Rowan é o autor tem até o livro dele aqui, Desenhando Negócio. Esse cara, assim, olha só, ele desenha com palitinho, e ele é contratado por Deus e o mundo, Coca-Cola, IBM, Google. Então, assim, ele passa as ideias de uma forma muito simples, então, não tem... Tem essa possibilidade de ser uma coisa mais estruturada, assim, com base na charge, mas ou não, sabe? Tem uma outra referência também, vou até mostrar aqui, que é o David Sibet. Ele já é uma coisa mais de diagramas, de estruturas visuais para cada objetivo. E também é outro Depois tipo. você me passa, fazendo favor, o livro e o coisa que eu vou deixar anotado no link da live. Então, é bom que aí quem está aqui, está gostando, quiser mandar para alguém, as informações ficam todas, essas informações a gente deixa no descritivo da live, e aí eu já vou aproveitar, a gente vai ficar aqui mais um pouquinho, mas eu já vou aproveitar para quem não está inscrito no canal, inscrever, para dar aquele like do amor, para compartilhar a informação, porque a gente está aqui, eu aprendi horrores
Então, assim, estou aqui encantada, tanto com a possibilidade, né, da facilitação, quanto com esse exercício da gente observar melhor esse mundo que a gente está vivendo hoje, que a gente está valorizando cada dia mais, né, essa estrutura de ilustração. E eu acho que agora, depois que a gente entrou nesse processo aí de aula online, eu acho que tinha que ter um curso de facilitação visual para todos os professores. Porque você imagina, né, se um professor conseguisse ter esse... primeiro, perder esse medo, né, de que ele poderia ser um facilitador visual de qualquer informação, qualquer coisa que a pessoa fosse ensinar. E assim, aí às vezes você usa... É diferente, eu acho, quando você usa uma ilustração que já está lá no livro e quando você constrói essa ilustração naquele momento, né? A pessoa presta mais atenção, ela apreende melhor, né, a informação. Totalmente. Você consegue conduzir a pessoa, assim, você tem atenção o tempo todo. É engraçado, assim, porque eu associo com o cinema, né? Vamos supor, você vê um cinema, você vê um filme por 2 horas, 3 horas, tranquilo. Mas pensa uma pessoa te falando o script, o roteiro, blá, 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 por 2 horas. Não. E por que isso? Porque é áudio e visual, né? Chega pelo visual. Então, assim, eu fico brincando assim, que o facilitador, a gente não precisa ter um sistema de holografia em reuniões, em escritórios ou em eventos, assim, que você põe capacete nos palestrantes, você consegue fazer um holograma ali e tangenciar. Não, você tem um facilitador. Ele consegue, de uma forma simples, se apropriar daquele conteúdo, sintetizar, e o mais legal é que o conteúdo, o resultado final, ele pode ser também compartilhado, sabe? Ele pode viralizar. É uma forma também, né? Sim, Depois, ninguém viraliza um textão. Exatamente. Né? Então, assim, esses diagramas, como que a gente fala um conjunto assim de coisas? Visuais. Essas estruturas visuais, não é diagrama, né? Essas estruturas visuais, elas são altamente compartilháveis, né? Você não vai compartilhar um texto, porque assim, essa informação, se fosse um texto, ele seria 10 páginas. Exatamente. Nesse caso aqui, então, assim, esse aqui, por exemplo, que é muito legal, e a gente está, né, nesse momento aí, vivendo uma pandemia que não acaba, mas vai acabar um dia, a gente, né, assim, você consegue, com isso aqui, a pessoa vai... Ela não está lendo só uma frase, aquilo ali tem a ação, a emoção e a apreensão da informação, né? Isso vem tudo junto. Então, assim, é muito legal. Então, assim, a gente está falando do desconectar, a gente pode até relembrar essas informações aqui do ler, do alongar, né? Do fazer o que gosta, fazer curso de facilitação. Eu fiz, na verdade, uns cursos de coisas que eu não gosto, porque eu queria me desafiar a aprender uma coisa que não era o que eu fiz. Mas eu fiz e, de todo jeito, eu não estou praticando, porque quando a gente não gosta, a gente demora mais a praticar, né? Eu fui fazer curso de digital, de e-mail, de não sei o que lá mais, mas hoje eu consigo, pelo menos, entender o processo, né? Assim, e a gente só vai saber se a gente gosta ou não se a gente fizer, né? Se a gente ficar só imaginando. Então, isso aqui é muito importante, a gente cuidar do sono, o revezar os cuidados com os filhos, muito importante. Não descuidar da alimentação. Gente, esse não descuidar da alimentação é sensacional, que bonitinho. O capetinha e o anjinho. Uai, Arnaud, você arrasa demais. Mantém os relacionamentos virtualmente. E é isso, né? A gente mantém esse autocuidado nesses tempos de confinamento. E hoje eu estou fazendo uma coisa que está me dando uma alegria nesse tempo de confinamento, que é conversar com você. E foi tão legal. Aqui, me conta aí para a gente fechar aqui, dá aquele recado do amor aí, para a gente ir embora, né? Porque tudo a gente tem que terminar. Me conta aí. Pois é, adorei, Márcia, muito bom, adoro falar sobre o tema, assim,
igual eu estava te falando, né? Eu estudei muito estudo sobre ele, agora eu tô atuando paralelamente também, né, como facilitador, principalmente porque é possível compatibilizar, por exemplo, umas lives que geralmente acontecem à noite, então, tipo, live ilustrada, então é muito legal fazer isso, Já assim. quero, hein? Ah, beleza, Já ó, quero. Vou pode arrumar um chamar. assunto, meu filho, que nós vamos fazer uma live ilustrada, o pessoal ficar de costas. Não, pois é. E eu acho que é isso. Eu acho que é um recurso que está acessível assim para muita gente. Eu acho que é bem legal isso, né? O potencial das ilustrações desses recursos de imagem para o dia a dia, né? Para organizar. Tem uma frase até bem legal que fala: quem enxerga melhor toma as melhores decisões, assim. E outra que eu gosto muito que é a simplicidade é o último grau de sofisticação, que é do Leonardo da Vinci. Então, assim, Luxo. você tornar o complexo simples é muito mais desafiador. E ele era um facilitador por natureza, né? Ele colocava, os projetos eram todos ilustrados, assim, né? De botânica, aerodinâmica e tal. Então é isso, é um recurso que vem com a gente, né? Tá aí no nosso DNA, no nosso software aí, e é botar para funcionar, sabe? E tô Muito também à sucesso. disposição. Valeu, Márcio. Tô aí, agora Eu acho paralelamente. que é isso. Então, assim, qualquer pessoa que fala assim, eu vou dar um curso, eu vou dar um curso de culinária, porque eu acho que hoje todo mundo está buscando um pouco esse Sim, lado professor, né? sim, Então, eu acredito que a facilitação visual é, é, ela cabe na vida de uma empresa, de uma pessoa, de um sim, profissional. Então, você imagina você fazer um Instagram, né? Hoje que a sim, gente está conversando, então, assim, aquela imagem que explica, que viraliza, que. sim, Então, eu acho que as pessoas têm que investir, sabe, sim. nessa explicação, porque eu acho que, por mais que você crie uma imagem para cada assunto, quando você passa por esse processo de facilitação, a, é uma conversa, né? A Sim, imagem não fica ali estática, você não está criando uma. As imagens conversam entre si e você exatamente, cria uma história narrativa com aquilo, né? Isso é muito, exatamente. muito legal. Então, assim, eu amei Também. demais. Bacana, Vou viu, Mar... até tentar treinar um pouco mais o meu lado ilustradora, porque realmente meu processo de pensamento é muito Aham. ligado à palavra, mas quando a gente sai dessa palavra, a gente está exercitando o nosso outro lado do cérebro, né? Sim, Então a sim, gente começa a criar conexões de ideia, ficar mais criativo, a ter ideias mais interessantes quando a gente tira isso da cachola, né? Então, exatamente. assim, eu adorei. Eu vou te pedir Também. para você passar para mim essa galera aí que você falou de referência Tá, bacana, beleza. até assim o contato, o Instagram, e a gente vai colocar aqui para todo mundo, porque o legal da live as pessoas estão escutando aqui, a gente dá aquela vontade para a pessoa ir lá e Sim, continuar a tá, pesquisar, né? Porque conhecimento sim. não tem fim. Igual você colocou, né? Você já desenha desde criança, você fez um curso de publicidade, depois você foi lá e fez vários cursos de facilitação, treina todo dia, treina com sua listinha de supermercado. Então, eu acho que, por mais que um bom profissional, ele nunca acha que ele sabe tudo, né? Então ele Aham, está sempre aprendendo. sim. Michele mandou um abraço aqui para nós, falou que gostou muito, Que bom, que bom. que nós estamos Saudade. falando de um conteúdo super bacana, e eu Sim, concordo com ela, que o conteúdo é maravilhoso, e que eu sim. fui muito feliz de conversar com você, porque Obrigado. eu já adorava seu trabalho, e agora que eu fiquei sabendo um pouco mais, estou adorando mais ainda. Que bom, Né? Márcia. Nossa, eu que agradeço pela oportunidade, viu? Também amo esse trabalho, amo esse assunto. Estou sempre aberto aí, viu? Nós Para vamos continuar conversar. conversando, viu? Isso Da aí, próxima vez, beleza. assim, se a pessoa quiser falar, não, nós vamos conversar, vamos tomar até uma cerveja, mas eu vou ficar aqui Boa. só
Já vamos desenhar nessa live. Sim. Adorei. Muito, muito, muito Beleza. obrigada. Eu que Um agradeço. beijão para você, beijão para Obrigado. Sarinha, beijão Beijo para sua para todos. mulher. Muito Tá carinho, joia. muito amor nesse momento que a gente está vivendo. E Sim. que a gente se encontre em breve para a gente Beleza. desenhar no papel do restaurante. Legal, boa. Obrigado, Márcia. Aquele Beijo em todos beijo, aí. Arnô. Um Valeu. abração, muito obrigada. Obrigado Até, você. galera. Valeu. Valeu, até mais. Tchau, Beijos. tchau. Beijo.